Olá, vamos iniciar então a nossa terceira edição do Bate-Papo Empreendedor. Canal esse que tem como princípio entrevistar personalidades, alunos dos cursos tecnólogos do nosso EAD, curso de administração, também alunos do presencial, pessoas bem-sucedidas, cases de sucesso. E hoje nós vamos entrevistar então nosso aluno do curso de processos gerenciais, o Everton Luiz da Silva, que na verdade tem uma característica aqui que a gente já está conversando aqui de uma forma antecipada aqui, muito surpreendente assim pela jornada, pela experiência. Então, seja bem-vindo, Everton. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores aí, o pessoal que vai assistir depois vai aprender muito. Então conta um pouco para nós aí quem é o Everton, né? Como é que começou toda essa história aí? Eu dei uma olhada aqui no nosso briefing aqui, tem muita coisa bacana. Então conta um pouco aí quem é o Everton aí pro nosso público te conhecer um pouco. Bom, muito agradecido por estar aqui hoje com vocês, né? E prova que a jornada minha de sucesso alcançou um novo estágio, né? Estou dando uma entrevista sobre a minha história. Sem dúvida. Então é um bate-papo aí que assim me deixa muito feliz por a gente ter conversado nos corredores e a minha história ter chamado a atenção do professor aí. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Falando do Everton, né? Hoje eu tenho 45 anos, estou cursando o curso de AD, de processos gerenciais, me formo agora, dia 22 de fevereiro de 2025, então tô só por mais uma prova e... E deu, acabou, né? Parabéns, então, foi perseverante, né? Foi perseverante. E eu estou na Unisc já faz uns 10 anos cursando. Mas por que 10 anos cursando? Eu comecei com engenharia de automação e controle, e isso em 2009, e descobri que eu ia ficar pai e tive que abandonar, né? Mas a minha história, ela é uma história assim que ela muda alguns parâmetros para algumas pessoas. E é uma história assim que ela mexe muito comigo em várias questões. Eu venho de uma família tradicional de Venâncio Aires, cursei sempre em colégios particulares, eu nunca frequentei o colégio público. Meu pai sempre conseguiu me dar um estudo bom. Me formei, meu pai era eletricista e ele trabalhava sempre em fumageira. Então, assim, a minha jornada começou dentro de fumageiras como eletricista. Com 15 anos, que na época não tinha, né, problema de um menor de idade trabalhar em uma fumageira, né? Então, eu fiz Senai com 15, estudava Senai de noite e o colégio de manhã. E fiz Senai em Venâncio e depois... De formado, eu vim para Santa Cruz para fazer o Senai da parte de mecatrônica. Eu me formei em mecatrônica. Mas comecei trabalhando ali na Rio Grande Tabacaleira, na época de Venâncio Aires. E depois fui migrando, um pouco em cada fumageira. E vim para as empresas de Santa Cruz, bem dizer, hoje eu posso dizer que todas as fumageiras de Santa Cruz têm um dedo do Everton. Seja puxando um fio, seja ligando uma tomada, vendendo uma automação complexa. Maravilha. A gente percebe assim que você trouxe algo muito importante, né? Seus pais, enfim, eles valorizam muito a questão da educação, né? Tanto que proporcionaram para você escola particular, enfim, e você já pôde então ter uma educação de qualidade e teve um bom mentor, né, que foi seu pai, né, que junto, né, pôde construir, né, esse conhecimento técnico, e isso é algo que a gente preza muito, né, hoje. Esse programa, por exemplo, ele tem essa característica, né, de trazer personalidades empreendedoras, e eu sempre gosto de dizer, né, o empreendedor ele tem duas características, né? Ele tem habilidades comportamentais, né? Que é a capacidade de se comunicar bem, é a capacidade de enxergar oportunidades, de correr risco e também o conhecimento técnico.
né? Então, saber fazer, né, é algo muito importante. E a gente percebe que no início da tua fala, assim, você já destaca isso, né? Olha, eu comecei, né, na base, fazendo a parte bem técnica, bem operacional, mas que te deu uma boa bagagem. Eu não, meu pai foi um cara que sempre bateu, vai para a faculdade, estuda, faz uma engenharia. Não, eu quero ir pro braçal, eu quero. Então, assim, ele me deu essa liberdade. Então, vamos fazer um Senai. E como meu pai era formado pelo Senai em mecatrônica também, e na época ele já era, quando eu trabalhei de eletricista com ele com 15 anos, ele já era supervisor de manutenção. E então eu comecei ali trabalhando de eletricista e acabei não terminando o segundo grau de forma tradicional, acabei terminando depois por supletivo. Mas comecei a minha jornada trabalhando na área totalmente técnica, que era ser eletricista de fumageira. Eu achava o máximo, eu sempre gostei de automação. Em 2004, por eu estar trabalhando dentro de fumageira e comprando, aí eu já estava mais voltado para o departamento de engenharia. O que o pessoal da engenharia da fumageira faz? Eles pegam os caras que têm um pouco mais de cancha, vamos dizer assim, e traz para o lado deles para fazer toda a parte operacional e burocrática, né? Que é o quê? É especificar os componentes, ver o que os painéis elétricos precisam. E eu trabalhava com uma empresa de Caxias que chamava Eletronor, como fornecedor nosso. Então eu comprava especificava toda a automação com eles, que na época era o Carlos Varisco. Olha só. Em 2004, eles receberam a oportunidade da Rockwell de abrir no Paraná. E me convidaram para quê? Para ser vendedor deles na fumageiras. Olha só. Porque como eu tinha um conhecimento já em cima dos produtos por estar comprando deles, eles me abriram esse leque de ser vendedor. Foi onde que eu iniciei a parte de vendas. Em 1º de abril de 2004, eu fui para Caxias trabalhar com eles e ser vendedor, mas atendendo a região aqui das fumageiras, né? Olha só que interessante, tu tinha o conhecimento técnico da instalação e também começou a ter essa habilidade no ramo comercial de vendas, né? Então tu sabia, bom, tu já tinha operado cada componente, enfim, e tu pega uma época ali que a automação ela tem um boom, ela tem um crescimento. Ela estava migrando daquela parte assim mais, a gente chama no nosso meio de relé para CLP. Olha só. Então eu estava na transição de diminuir fios em um painel e trazer uma tecnologia nova que vinha dos Estados Unidos, que melhorava o processo da fumageira, né? Certo. Então toda a fumageira estava nessa transição. E o que eu peguei? Eu peguei essa fase de melhoramento tecnológico dentro da fumageira e comecei a vender Rockwell. Então de 2004 a 2009 eu trabalhei totalmente com vendas. Entendi. Então, assim, pegava uma CTA da vida, uma Souza Cruz, uma PMI, Philip Morris. PMI. Na época tinha a KBHC, que hoje é JTI. Então, assim, todas elas eu vendi tecnologia. E em 2007 teve uma pause. O que o Everton deu uma pause aí em 2007? Eu decidi ir para a Bahia vender máquina de sorvete. Mas aí tu deu uma guinada, assim. Bateu a loucura. Mas por que não estava ganhando dinheiro vendendo automação? Ou estava frustrado? Ou deu a crise dos 30, a crise dos... O que eu posso dizer assim? Em 2007 bateu a crise de pegar o rumo e viver a vida. Fazer algo diferente. Vamos ter essa experiência, vamos para a Bahia. Era com uma empresa de Venâncio que estava fabricando máquinas. Fui para a Bahia, conheci muita gente famosa, vendi máquina de sorvete para o empresário da Claudinha Leite. Olha só. Fui na casa da Cláudia Leite, fiz sorvete na casa da Cláudia Leite. Então, assim, eu tive aquele ano em Salvador, na Bahia. Eu morava no Largo de Roma, que era a parte baixa da Bahia. Mas, assim, ir de uma ponta a outra da Bahia dá 70 quilômetros. Era chão. De Salvador, né? Então, assim, eu acabava fazendo toda a região e vendendo máquina de sorvete. Estava indo bem. Até a empresa aqui acabar se prejudicando financeiramente
e não conseguiram me dar suporte. Foi aonde que em 2008 eu voltei para Caxias. E só de curioso, era aquele sorvete italiano? É o sorvete italiano. Olha só que maravilha. É aquele de máquina. Então assim, eu ia o pessoal vendia, comprava as máquinas e eu ia ensinar a fazer sorvete. Que maravilha. Então, instalava a máquina de manhã e de tarde a gente comia sorvete. Então assim, ajudei muitos bares pequenos a ter sua máquina de sorvete, né? Eu acredito que eu tenha vendido umas 40 máquinas de sorvete na Bahia em um ano. Que maravilha. E dava uma comissão boa. Na época era R$1.500 que eu ganhava de comissão. Era muito dinheiro. Para 2007 era uma grana boa. Mas a empresa não aguentou o tranco e acabou se encerrando as atividades. Aí eu tive que voltar. Aí você voltou. Voltei e bati na Eletronor de Caxias, que era a empresa que eu estava trabalhando. E o meu compadre hoje, que era o dono, Marcos Faquin, liguei para ele, eu não deu certo na Bahia. Disse, não, volta a trabalhar. Voltei como se eu não tivesse nada acontecido. Não tivesse saído. Não, como se não tivesse saído. Em 2009, foi onde que eu virei a chave de CLT para CNPJ. Entendi. Foi onde que eu virei empresário, foi em 2009. Por quê? Aí tu abriu tua empresa própria. Até abri então tu era funcionário. Eu era funcionário da Eletronor. Tinha carteira assinada, tinha um carro à disposição. E em 2009 foi uma virada de chave assim muito gigante. Por quê? Na época o meu atual chefe, que era o Marcos Faquin, decidiu sair da sociedade, que ele estava na Eletronor, e abrir a Polaris Automação, que daí seria uma empresa prestadora de serviço. E me convidou, disse, tu quer ser sócio? Eu disse, eu não tenho dinheiro para ser sócio. Não, vem que eu vou te dar, eu quero que tu continue visitando as fumageiras, vou te dar essa cancha e tu entra de sócio junto com mais 2 caras que a gente vai chamar. Eu disse, não, beleza, vamos abraçar, tô junto, aonde tu for eu vou contigo. Bem provável ele te convidou porque ele viu o teu potencial como empreendedor, como operador, enfim, né? Tanto na parte comercial quanto na parte operacional. Na época a gente atendia muitas fumageiras aqui e ainda tinha muitos projetos para ser tocado. E como eu tinha muitos amigos nas fumageiras, isso também foi um atrativo para ele me levar como um sócio. Só que em 2009, assim, virei sócio, pedi as contas, não tinha carro, tive que comprar. A minha atual esposa ali de Volchique, a gente estava namorando fazia 1 ano e ela descobriu que estava grávida. Olha só. Então, em 2009, eu virei empresário, eu saí da casa da mãe, tive que mobiliar um apartamento e virei pai. Olha só. Isso tudo foi no mesmo ano. Isso, assim, foi... Literalmente a vida me deu, assim... 360 graus. 360 graus em 2009. Mas foi difícil no início. Eu tinha que viajar muito, a Aline grávida. Aí o Vitor nasceu, eu estava numa obra em Joinville. Voltei para o nascimento do Vitor. Fiquei um tempo aqui, fui de novo. Como empresário, eu não podia simplesmente dizer assim, não vou mais, né? Eu tinha que ir. Não podia parar. Não podia parar, a empresa era minha. Então, eu estava fazendo a transição da Universal Lift para Joinville. Nessa época... Era um negócio grande, então. Era um negócio grande, era uma fumageira grande. E em 2009, final de 2009 ali, o Vitor nasceu em outubro. Então, ali, janeiro, fevereiro, eu levei a Aline para Joinville, para ela ficar um tempo comigo lá. Então, aluguei uma casa, ficou um tempo comigo lá, depois voltou. E em 2010 e 11 veio aquela crise do Brasil, onde as coisas não estavam fluindo, os negócios estavam devagar. Em 2008 já tinham começado o sistema de NR12 em Caxias, que estava em alta. E como eu cuidava de Santa Cruz e meus outros sócios cuidavam de Caxias, os negócios em Caxias estavam indo muito bem. Só explica. NR12 é uma norma... É uma norma brasileira sobre proteção e segurança de máquinas, né? Entendi. E foi onde que eu... E aí tu teria que fazer as adaptações nas máquinas, inclusive que tu já havia vendido, para atender a CNR. Para atender a NR12. E o grupo Randon e Frasle ali, pegava Yoast, o Ministério do Trabalho começou a bater por causa dos acidentes, né? Marco Polo, Guerra na época lá também. Então, assim, tinha uma demanda muito grande de modificação de máquina, retrofit de máquina. E
com a crise que estava no Brasil, estava difícil os negócios. Em janeiro de 2011, 2 sócios nossos decidiram abandonar a empresa, porque a gente estava com uma baixa de negócios, mas estava indo. E voltar a ser CLT. Foi onde que o Marcos Fachin, que era meu sócio, ficou eu e ele só na Polaris, ele me convidou para ir para Caxias. Ele disse, vem com a tua família, a gente já está com uma demanda boa agora de negócios, aluga um apartamento aqui, a empresa paga o aluguel para ti, vem morar com a tua família aqui. E eu levei a Aline, mala, cachorro, fomos todos morar em Caxias, em 2011 isso. E eu morei em Caxias de 2011 a 2015. Nesse tempo em Caxias, como empresário, eu devo ter feito umas 3.000 máquinas, adaptação. Nossa. Fras-le, a gente chegou a fazer 1.500 máquinas em um ano. Nossa senhora, é muito trabalho, né? É muito trabalho. E Caxias aqui é um polo, né? Onde é que tem muita indústria. Né? E agora só uma curiosidade, antes de a gente ir adiante aqui, que eu fiquei pensando. Essa automação, ela é muito personalizada, né? Uma coisa é uma automação de uma indústria do tabaco, uma coisa é uma automação de uma indústria metalmecânica. Como é que é feito essa automação? Já existem projetos pré-definidos, os componentes que serão utilizados, ou é feito um estudo, é feito... É um Lego? Me fala um pouquinho aí, só para mim entender essa lógica de uma pessoa leiga que não sabe, que enxerga as máquinas operando e que é tudo automatizado de uma forma muito coerente, mas... Se eu te disser assim, é uma loucura tu encarar uma máquina que tu não conhece e fazer um retrofit nela. O princípio de automação é o mesmo, né? Então, é uma sequência. É uma sequência. Eu vou ligar um motor que vai tocar uma máquina que vai fazer bolacha. Eu vou ligar um motor que vai tocar uma máquina que vai destalar o tabaco. O princípio de acionamento é o mesmo. O que muda é a matéria-prima. Perfeito. Muda o tamanho do motor, muda a automação. Então tem que se fazer um estudo. Nessas máquinas que a gente fazia em Caxias, o que a gente chegava na máquina? Pegava o estudo do operador. O que tu faz na máquina? Eu faço o processo A, o B, o C, o D, e a gente mapeava isso. E daí a gente fazia o projeto, apresentava os valores pro cliente e fazia o retrofit. O retrofit, o que é? Retrofit é tu pegar uma máquina que está trabalhando, está operando e modernizar ela. Então, assim, fazer um retrofit geral nela, arrancar toda a parte elétrica e refazer tudo do zero. Entendi. Utilizar a mesma máquina, só fazer toda a elétrica do zero. Entendi. E já com a NR12 que era exigida. E no final, o que a gente fazia? A gente fazia um laudo, assinado com a RT de um engenheiro elétrico e um engenheiro de segurança, e entregava para eles com laudo. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, quando ia fazer fiscalização na máquina, ele pegava o laudo. Né? E lá em Caxias, por incrível que pareça, acontecia muito acidente. E acidentes fatais, né? Então, assim, o Ministério começou... Depois da NR diminuiu bastante. Diminuiu. De 2, 3 acidentes por mês, começou a dar 5, 6 por ano, né? Imagina. Assim, foi um terço, um quarto. Foi assim, uma mudança muito radical nesse período de adaptação com a NR12, mas assim, que trouxe benefícios para a vida humana, né? Então, assim, começou a máquina, além de ter NR12, mas agora eu não consigo mais operar a máquina, então a gente modernizava ela. Perfeito. Para o operador ter mais condições de trabalhar naquela máquina, né? Bota um braço robótico, bota uma alimentação automatizada. Então o retrofit traz isso, né? Então, mas só botou NR12, botou uma gradezinha, uma chave. Não, fazia toda uma mudança na máquina. Entendi. Né? Então a gente trabalhou, bem dizer, até 2015 ali, eu trabalhei forte em Caxias. Aí as fumageiras começaram a reagir de novo. Começou o tabaco a ter mudanças evolutivas, modernização nas plantas, robotização. Então eu peguei a minha família, falei com a Nines, tem a oportunidade de eu ter que voltar para... Porque o que acontecia? Como eu estava morando em Caxias, e essa parte de NR12 estava bem alinhada com o Marcos,
eu acabava morando lá e passando a semana aqui. Daí eu ficava na casa da mãe. Então minha família ficava sozinha lá o tempo todo. Em 2013, 14 ali, eu modernizei bastante a Souza Cruz com sistema robótico. Recebimento de fumo, onde tinha as pessoas... As agarras. Aquelas garras fui eu que criei. Olha só, que legal. O que aconteceu em 2013? O gerente atual da Souza Cruz me chamou e disse, eu não tenho mais como botar para os próximos anos pessoas a trabalhar, porque está insalubre. Uma pessoa levantar um fardo de 50 quilos e botar numa gaiola. Eu disse, eu preciso que tu modernize isso aqui. Tinha 167 pessoas tirando o fardo do carrossel e botando em gaiola. Nesse plus, em parceria com a Comas, o que a gente fez? A gente botou o sistema de pega de de fardo robotizado. É um robô cartesiano. 12 robôs foi colocado. A gente reduziu, mudou de área, né? Realocou essas 167 pessoas. Que loucura. Então, o que aconteceu? Uma pessoa operava toda a compra. Entendi. E quando você diz assim, a gente desenvolveu, vocês tinham então uma área de P&D dentro da empresa? Ou vocês iam feiras, buscavam soluções fora, importada? Porque muita coisa de automação no mundo, né, ela é importada. E muitas vezes o pessoal não conhece, né? E vocês daqui um pouco fazem esse link, né, entre o que existe, faz as adequações necessárias e consegue fazer esse encaixe. Uma feira que eu sempre fui muito e continuo indo é a feira de Hannover, na Alemanha. Tem muito, famosa. E esse ano eu fui em 2 feiras no mesmo período, em abril, que foi a Canton Fair na China. Que assim, em uma semana tu não visita a feira toda, é muita coisa. Fantástico. É gigante, é muito gigante. A gente chegou a caminhar por dia lá 16 quilômetros. Imagino. Eu não tive a oportunidade de ir, mas eu ouço vários empresários comentarem da Canton Fair. Eu tenho curiosidade de conhecer. Eu digo assim que a China, ela está no mínimo uns 1000 anos na nossa frente. Em tecnologia. Muito adiantado. Muito adiantado. Carro, assim, moto, não tem moto a combustão, tudo elétrica lá. Elétrico. E, então, dessas feiras que tu acaba indo todo ano, a gente trazia tecnologias novas. Certo. Não, dá para fazer dessa forma. E eu como engenheiro de vendas na parte externa, eu levantava a questão e levava para os engenheiros internos fazendo. Mas, olha, eu preciso disso aqui, como é que eu faço? Aí eles corriam atrás, não, dá para fazer dessa forma, vamos fazer. Certo. Eu dava as ideias, não, assim vai funcionar, não vai, trazia, apresentava para o cliente, vai dar tantos milhões para fazer. E realmente esses projetos são na casa do 1 milhão. Às vezes não dava certo. Às vezes, assim, fazia um protótipo. Prototipava, testava. Deu certo, replica. Sim, mas antes de tudo tu faz um modelo para prototipar e para testar. Sempre, porque assim, como são coisas que não existem, é inventar a roda, bem dizer, tu precisa fazer um teste. E eu não tenho como ter um laboratório desse tamanho dentro de casa. Eu preciso usar uma fumageira. Então a Souza Cruz, Philip Morris sempre foram parceiro dessas inovações tecnológicas. E a gente trabalhou muito forte sempre com eles. Porque isso dava diferencial competitivo para a indústria, enfim. Ajudava eles e ajudava nós também. Né? Sem dúvida. E é no core hoje, é o cerne dessas companhias aí, é inovação, enfim. Hoje, bem dizer assim, essas grandes multinacionais, BAT, Philip Morris, eles têm os planos, né, de evolução para a indústria 4.0, né? Mas a indústria 4.0 é algo assim que ela ainda está engateando muito. Sim, está muito jovem. É muito jovem, mas é uma tendência que a gente tem que entrar. Porque assim, é a união de todas as coisas, né? Sim. É automatizar a leitura de uma nicotina do tabaco com a informação que vai para o sistema. Essa informação hoje que levava 2, 3 horas, ela é feita uma instantânea. Dashboards. Isso. E também da demanda, e também do cliente, e aí tu já integra tudo. Tudo fica integrado. E hoje tu tem tudo na palma da mão, né? Sim. Hoje todo mundo quer abrir um telefone, abrir um aplicativo e ter na palma da mão. E para chegar na palma da mão, tu tem toda uma tecnologia por trás que te dá um apoio. Em 2015, como estava com essas demandas de evolução, aí eu resolvi voltar para Venâncio. Olha aí.
E daí foi onde que eu comprei minha esposa, né? Em 2013 eu iniciei ela com a Mary Kay. Mostrei para ela a Mary Kay e disse, é uma oportunidade legal. Acho que tu deve empreender em Mary Kay, porque tá vindo forte pro Brasil. Eu já estava começando aquela visão de empreendedor. E aí tu estimula a tua esposa a vender produtos, a ser promotora de vendas da Mary Kay, que é os carros rosas. Isso aí. Mas o que se faz para ganhar um carro rosa daqueles? Qual é a... Tem que vender bastante. Tem que vender muito. Tem que vender muito. Em 2015, quando a gente voltou, 2013 ela iniciou na Mary Kay. Em 2015 a gente veio para Venâncio. E daí em Venâncio deu o boom para ela no negócio dela. Porque daí ela estava em casa, ela conhecia mais gente... E daí foi onde que ela se formou em diretora 2016. E daí quando tu se forma em diretora... Se formou diretora da Mary Kay. Da Mary Kay. Quando tu passa de consultora para diretora, tu vira um PJ dentro da Mary Kay. Entendi. Então tu começa a ser pago pela Mary Kay pelos trabalhos que tu faz. Olha só. E em 2000, e daí como ela estava assim naquela ascensão bacana dentro da Mary Kay, eu também estava nos negócios indo bem. E daí quando tu começa a ir bem nos negócios, tu começa a querer dar passos maiores. Eu decidi, eu e meu sócio, a gente fez uma fusão em 2012 com uma outra empresa chamada Autômatos. Então a Polaris e a Autômatos se uniram em 2012 e se formou a Auton, que fazia tanto bancadas didáticas como também automação. O que são bancadas didáticas? Tipo assim, aqui dentro da Unisc, em alguns laboratórios, tem as bancadas de teste. Sim. Teste de componentes eletrônicos. Essas bancadas são adquiridas prontas. E a Auto era um dos fabricantes dessas bancadas. Entendi. Para os institutos também federais. Mas assim, para a universidade compra muito. Principalmente as bancadas de indústria 4.0. Entendi. Então, assim, a parte de robótica... Que é a integração e a automação. A bancada literalmente seria... Um mini processo. Um mini processo. Mini processo. Entendi. E a Unisc tem algumas bancadas da Auton aqui. Porque eu me lembro na época, fui eu que vendi ainda para cá. Nessa fusão, a empresa começou ali em 2017, 2018 a faturar 50 milhões por ano. Uau. Então, eu estava numa empresa de sócio que faturava 50 milhões. Eu alcancei o meu auge. Estou bem, não preciso mais trabalhar. Não. Aí tu vê que tu chega no topo, se tu não tiver uma boa base, uma boa formação acadêmica, um bom planejamento, o topo te derruba lá de cima. Então, assim, em 2018, eu inventei de abrir uma filial em São Paulo. Fui para São Paulo. São Paulo é um estado fantástico. Ele te abraça. Muito competitivo. Conheci processos assim maravilhosos lá na Bayer. Eu fui no processo... Anos-luz na frente, anos por exemplo, luz na frente. de Porto Alegre e Santa Cruz, nem se fala, enfim. Em rodovias, assim, em indústrias, eles estão 200 anos à nossa frente. Eu fui na Bayer, que faz remédios caninos, que eles queriam botar um robô para fazer a manipulação de uns remédios que é para animal. E eu conheci na planta aonde faz a vacina da febre aftosa. Olha só. E aqueles filmes que tu bota aquela roupa com visor, eu botei essa roupa e entrei para conhecer. Para poder entrar e conhecer. Muito bacana. Mas tu botou a roupa por causa de contaminação. Não, é para ti não ser contaminado pelo que tem lá dentro. Então, assim, totalmente fora do contexto que eu estava acostumado. Uma empresa de remédio animal. Olha só. Coisas que a gente não tem no Rio Grande do Sul, né? Então isso eu conheci em São Paulo. Então, mas aí vocês estavam faturando 50 milhões, atendendo as fumageiras aqui, algumas indústrias na Serra, enfim. E a troco de que vocês decidiram? Porque surgiu demanda? A gente fez uma parceria com uma empresa alemã que se chama KUKA Robotics. KUKA Robotics. Teve um evento na Unisc aqui que eu trouxe em 2020 um robô da KUKA. E a gente pode trazer de novo, eu tenho um agora aqui vamos conhecer. Então assim, eu trouxe um robô para mostrar para o pessoal de laboratório o que era um robô da KUKA. Dentro de um carrinho, a gente trouxe tudo, mostrou funcionando. E a gente fez essa parceria com essa empresa alemã que tinha a filial deles no Brasil, em São Paulo.
E eles estavam com uma demanda muito grande de robotização em grandes empresas em São Paulo. E eles precisavam de ajuda de uma empresa especializada. E a Alton entrou nesse mercado. E eu, como era sócio e tinha uma boa expertise nessa parte, me botaram para São Paulo para cuidar da filial. Né? E eu vendi bastante lá. Vendi assim, robôs para manipular eixo de trem e para manipular remédio. Cervejeiras também? A Heineken comprou um robô também para fazer manipulação de garrafas, limpeza. Olha só. Então, assim, teve vários. A Solda. Teve, assim, muitas empresas que eu nunca tinha sonhado em visitar. Que maravilha. E a gente conheceu empresas de segurança, robô para fazer teste balístico. Né? Olha só. Então, assim, em 2018, assim, foi assim, uma virada de chave profissional assim, muito bacana, porque eu conheci um mercado muito grande. Começaram a faturar 200 milhões. A gente começou a ir para um patamar assim, gigante de faturamento. E quando o patamar está gigante de faturamento, o risco é muito grande também. Sim. Então a gente chegou ali em 2018 a faturar 150 milhões. Imagina. As cifras são muito altas. São muito altas. E eu era um lambarino. E para perder o controle também, enfim. Os meus sócios, assim, o Marcos e o Giovanni, eles eram muito fortes nessa parte de gestão. Eles faziam uma boa gestão. Só que eu era o lambarino no meio dos dois tubarão. Entendi. Eu era muito mirim ainda para estar com eles ali nesse negócio. Eu deveria estar com eles nesse negócio no patamar que eu estou hoje de conhecimento. Mas aprendi muito com eles. Não ganhei dinheiro como eu deveria. Como eu achava que deveria ganhar. Mas eu ganhei muito conhecimento. Em 2019, essa crise, assim, para mim foi uma outra virada de chave, porque, assim, eu desci do topo da cadeia profissional para o fundo do poço. Por que para o fundo do poço? Porque, assim, eu estava esgotado mentalmente de trabalhar nos negócios de automação. E botei na minha cabeça que eu não queria mais automação. Que eu queria fazer outra coisa. E eu não soube planejar isso. Eu cheguei numa sociedade... Mas você não voltou a vender máquina de sorvete? Não. Bem que queria voltar para a Bahia. Mas aí tinha um filho para sustentar. Tinha uma mulher que estava ali batalhando, né, na sua carreira profissional. E eu pirei de cabeça. Em 2019 eu pirei de cabeça mesmo. Eu cheguei no fundo de um poço que eu não via a luz mais. Aí você... entrou numa situação depressiva. Entrei numa depressão, cheguei... eu estava morando em São Paulo, voltei com as minhas coisas tudo no carro de São Paulo, assim, bem louco. E botei tudo dentro de um carro que eu tinha, equipamento de mergulho, que eu sempre gostei muito de fazer mergulho, notebook, passaportes que eu tinha levado para lá, do Vitor, da Aline, meu, porque assim, o Marcos e o Giovanni, eles viram que eu não estava legal. Aí eles me deram uma viagem para o México, no final de 2018. Eles, vai para o México, sabe, para o Caribe, tira uma folga, leva a família. Eles me deram de presente, para ver se eu dava uma melhorada de cabeça, uma relaxada. E voltando de São Paulo, eu dormi em Curitiba, eu fui assaltado. E eu perdi tudo. Eles me roubaram tudo. Limparam teu carro. Limparam o meu carro. Eles me assaltaram de mão armada e levaram o carro e me deixaram só com a roupa do corpo. Imagina. Tu já eu já não estava legal. No fundo do poço ali já estava sofrendo pela depressão, com é, ansiedade, estresse, e ainda me acontece isso aí. Te acontece isso. Eu perdi coisas que eu tinha colecionado assim há muito tempo, que eu tinha levado para São Paulo para ter comigo. Sim. Sabe, coleções parece uma bobagem, mas eu tinha uma coleção de Hot Wheels de 20 anos. Imagina. E eu tinha levado porque eu queria estar comigo aquela coleção, sabe? Eram réplicas. Era teu passatempo. Era meu passatempo. E como eu estava sozinho e só falava com a Aline e o Vitor via vídeo, para mim isso ali era estar em casa. Sim. E eu perdi isso ali, perdi equipamento de mergulho, perdi as câmeras de filmagem subaquáticas. Eu perdi uns 70 mil na ação. E falar um pouco dessa questão assim, mental, né? A gente começa a perceber que a nossa sociedade ela está passando por um momento bastante delicado, né? Eu digo isso porque minha esposa é psicóloga, eu sou sócio dela, inclusive, numa clínica de saúde mental, enfim, e então é recorrente essa conversa dentro da minha casa.
E a gente começa a perceber assim que as agendas tanto dos psiquiatras quanto dos psicólogos assim é algo que falta horário, literalmente, né? E não tem mais idade, não tem mais faixa social, não tem mais onde isso vai chegar, né? E isso eu faço muito esse questionamento para minha esposa, né? Onde é que a gente vai parar, né? O quantas tecnologias, né? Será que estão hoje nos ajudando a trabalhar mais e ter melhores relatórios e ao mesmo tempo estão gerando uma dependência, né? É muito difícil competir com a dependência do telefone, né? Sim. Em 2019, quando eu estava mesmo ruim e pirei de cabeça, assim, em junho eu sentei com meus 2 sócios e chutei o pau da barraca, bem dizer assim, literalmente. né? Literalmente. Eu simplesmente cheguei para eles do nada, sem combinar, e disse: eu não quero mais. Tô saindo da sociedade. E eles não foram legais num ponto assim que eles me deixaram sair com a mão na frente e outra atrás. Eu ganhei um valor ali que não era o que valia a minha parte, mas eu que decidi sair. Naquele momento. Então, em junho de 2019, eu abandonei uma sociedade de, bem dizer, 100 milhões de reais. Certo. E a importância da família, assim, para a gente sair dessa condição, para fazer esse acolhimento, entender que isso é uma doença, né? Porque uma coisa é você olhar para uma ferida que está ali aberta e você passar uma pomada, algo do gênero, né? E você vê... E a mente humana é algo muito complexa, né? Porque isso requer tempo, isso requer paciência, isso requer reconstrução, isso requer reflexão, muita conversa. A família com certeza foi a tua base nesse momento. A família ela é base nos momentos de crise, é nela que tu tem que se apoiar. O que aconteceu na minha família foi que eu, por estar numa condição assim delicada, eu não soube lidar com a minha esposa na questão que estava tudo sobre os ombros dela, né? E a gente começou a brigar muito dentro de casa. Brigar mesmo. E ao ponto assim de quase se separar. E ela estava naquela batalha de conquistar o primeiro carro rosa dela, que tinha uma meta para poder alcançar o carro e ganhar esse carro da Mary Kay. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo, junho e julho de 2019. Então assim, eu ficava sozinho dentro de casa, o Vitor ia para a escola, a Aline ia trabalhar e eu ficava sozinho, pensando bobagem. E do nada, o meu atual sócio, que é o Rodrigo, bateu na porta, me ligou. Ele disse: onde tu tá? O que tu tá fazendo? Eu disse: cara, eu tô em casa. Como tô em casa? Desabandonei o barco. Eu disse: chutei a sociedade de Caxias. Ele tá fazendo o quê? Não sei. Mas não sei se eu fico vivo muito tempo. Eu disse: não pode. No outro dia ele bateu na minha casa. Sentamos assim como eu e você estamos sentando agora. Ele disse: o que está acontecendo? E eu contei tudo para ele. E daí ele disse: cara, do nada me veio uma voz na cabeça para mim te ligar. Eu disse: de repente era para te vir me ajudar. Força divina. Uma força divina. E a gente conversou e disse: o que tu precisa? Eu disse: não sei. Ele disse: cara, tu tem muito conhecimento. Então vamos fazer o seguinte, eu vou providenciar um carro para ti, vou te dar uma ajuda de custo e volto a vender. E vai lá dar consultoria para a empresa que eu estou trabalhando, procura outras empresas e vamos trabalhar aí em conjunto, eu e tu. Eu disse: não, tá beleza. Aí ele me arrumou um Peugeot do irmão dele que tem uma revenda em Itajaí e me deu 2.000 por mês para mim trabalhar. Em agosto de 2019 foi onde que eu criei a CNPJ da Altéria Automation. Que é a empresa que eu tenho hoje. Que é a empresa que eu tenho hoje. Em agosto, setembro, outubro, que eu estava ali correndo, eu vim no clube de tiro aqui em Santa Cruz falar com o Major Keller. Que é a CTK. Que é a CTK. Não era a CTK ainda. Era outro era o clube de tiro Keller. Keller, isso aí. E daí o Major perguntou: o que tá fazendo? Eu disse: tô trabalhando de consultoria, tô catando uns serviços de elétrica aqui, outro ali. E a gente se dava muito bem, ele me ensinou a atirar, tem um carinho muito grande por ele. Ele disse: inventa alguma coisa que eu te apoio. Em conjunto com o Fabiano, que era advogado que atirava junto com nós, que hoje é dono da FAO Armas, o Fabiano disse: eu tenho uma ideia de negócio. Com o teu conhecimento de automação
com o conhecimento de tiro do Keller, a gente poderia montar uma empresa, um clube de tiro, e montar uma franquia. Isso em novembro de 2019. Então, Bolsonaro ali, época Bolsonaro liberando as armas, a proteção do civil, enfim. A gente começou a documentar isso. Em dezembro de 2019, a gente criou a CTK, com logo, com marca, CTK Franquias. E daí eu disse pro Fabiano, vamos sair do Brasil vendendo. Em 2020, o que veio? Pandemia. Então a automação deu aquela recuada, todo mundo se recolheu, e eu e o Fabiano começamos a vender franquia pelo Brasil. Telefone, e correndo atrás, e não tinha um hotel, a gente dormia dentro da caminhonete, e saiu o Fabiano advogado, e eu como técnico em automação, saímos correr o Brasil todo. Em 3, 4 meses a gente vendeu 5 franquias. Olha só. Porque o que aconteceu? O pessoal estava recuado por causa da pandemia e precisava fazer alguma coisa diferente. Claro. E daí começou a investir nas franquias. E era, de certa forma, um esporte ou um hobby que ele é mais individual, enfim, não tinha aquela aglomeração toda e era um modelo de negócio que vocês tinham construído que era inovador. Era inovador. Foi a primeira franquia de tiro do mundo. Nunca se tinha ouvido falar sobre isso? Nunca. E fizemos toda a documentação, tudo certinho, e vendemos 10 franquias. Olha só. Então a gente botou 1,5 milhão para dentro da empresa, que a taxa de franquia era 150 mil. Certo. Então, quando a gente assinava o contrato, a gente recebia a taxa. Isso nos manteve. Isso. Então, assim, de agosto de 2019, que o Rodrigo foi me acudir em casa, para fevereiro de 2020, eu já tinha saído do 0 para 1 milhão. Tô falando em 6 meses ali. Em 6 meses. Então, assim, o que eu fiz? A minha prioridade era pagar minhas contas. Porque eu estava em casa em 2019, sem emprego, com 300 mil de dívida. E eu sempre disse, a minha prioridade é pagar minhas contas. Faça chuva, faça sol. Depois vou adquirir as coisas. Então, aquele 2020 de pandemia, a gente começou a trabalhar com os clubes de tiro. Até que monta um clube, até que abre. Então, a gente vendeu no Mato Grosso, em Barra do Garça, no Mato Grosso. Vendeu em Porto Belo. Vendeu em Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vendemos em Ijuí, Soledade, Passo Fundo, Lajeado. Vendemos 10 franquias, assim, bem espalhadas pelo Brasil. E o negócio decolou. Voltando de uma das franquias ali, já era final de 2020, início de 2021, o Itaú me ligou. Eu disse, olha, Everton, por causa da pandemia aí, a gente estava ainda na pandemia, por causa da pandemia, as dívidas estão com um seguro especial, então a tua dívida de 300 está por 30 mil para quitar. E eu já tinha juntado a grana. Eu disse, não tem problema, foi assim... Pago agora. Paguei minha conta toda por 30 mil reais. 10% do valor. 10% do valor. E foi ali que começou a engrenar os negócios. Olha só. Então, em 2021, a gente estava assim, em pleno vapor, faturando, já estava recebendo royalties. Eu já tinha saído do meu Peugeotzinho, já estava andando numa Maroc já. Olha só. Então, assim, as coisas estavam melhorando, empreendendo, ensinando os clubes de tiro, o pessoal a atirar. Fiz curso de IAT, né, que é o instrutor de arma e tiro. Comprei armas, sabe? Então, assim, as coisas estavam bem legais. Estava diferente do meu meio que eu trabalhava antes de automação. Minha cabeça já tinha, assim, dado aquela mudança que precisava. Em 2022, na inauguração, em abril de 2022, a gente inaugurou a de Barra do Garça, que era a maior franquia. Teve governador presente, eu falei com o presidente numa chamada de vídeo. Na época era o presidente Bolsonaro, ele me deu os parabéns pela franquia, que na próxima ele queria ir. Eu disse, olha, presidente, na próxima, em novembro, depois das eleições, em Porto Belo. Ele disse, não, pode contar comigo que eu vou estar lá. Toda aquela euforia, né? Falei com o presidente, os negócios indo bem. Então, assim, comecei a voltar para o mercado como eu queria. O governo muda, né? Muda o governo. E daí mas a gente sempre teve aquela condição assim, o governo vai mudar, mas antes da era Bolsonaro sempre teve clube de tiro. Sim. Clube de tiro existe há 200 anos.
Eu sempre atirei em clube de tiro, a minha vida toda. Eu tô com 45 anos, não foi só na época Bolsonaro. Na época de Dilma, de Lula, também tinha as condições de atirar nos clubes de tiro. Então, assim, mudou o governo, beleza, vai dificultar as coisas, bacana. Mas, assim, vai ficar um pouco mais regrado. E entra o governo, no 1º de janeiro, ele assina um decreto fechando os clubes de tiro, querendo fechar os clubes de tiro. O meu negócio de 10 milhões, ele perdeu 80% do valor em 15 dias. Imagina. A gente quase foi à lona no 2º mês de 2022. Nossa Senhora. Porque a gente não se preparou para isso, né? Isso não tem direito adquirido quem já tinha comprado e já estava operando. O que acontece assim? E aí acaba operando com liminar, aí vai para uma discussão jurídica que também não é algo bacana, enfim, mas baixa o decreto e diz que os tiros... Não pode abrir tiro e não pode ir nos clubes de tiro. E daí o que dá dinheiro no clube de tiro? É o pessoal ir atirar. E os clubes começaram a enxugar, encolher. E os royalties não entram mais. Em dezembro de 2022, antes dessa mudança de governo ali para 23, que o governo entrou em 23, eu fui para a Coreia para fechar um projeto na Coreia pela Alteria Automation. Então, assim, os clubes mudaram, os negócios mudaram, mas como eu não estava só no CTK, eu tinha a Alteria, e essa oportunidade de ir para fora do Brasil para um projeto novo, me deu foi onde que me alavancou financeiramente com a troca de negócios, né? E quando eu voltei da Coreia com o projeto já na mão, com os negócios na mão... Mas aí, deixa eu entender ali. Tá, e daí, simplesmente, esse negócio de franquia CTK fica suspenso, ou vocês fecham o negócio? Não, o negócio ficou suspenso, as franquias que abriram, as que não abriram... Estão em stand-by. Ficaram em stand-by. Agora estão mudança de governo ou daqui um pouco... Não, algumas fecharam, outras abriram, né? Porque já estavam prontas, decidiram abrir. Porque assim, ficou ali de janeiro até junho proibido, mas depois o decreto teve uma flexibilidade e liberou os clubes para operar, porque viram que iam quebrar eles, né? Sim. E só que nesse meio tempo de 6 meses, nós da franquia... Se reinventar. E eu cheguei em junho, eu cheguei pro Fabiano e disse, Fabiano, para mim o clube de tiro é um negócio, não está mais me dando rentabilidade. Então assim, fica com ele que tu tá full time, e eu com esse negócio novo que eu fechei na Coreia, eu vou me dedicar a ele. E daí... Só retoma ali, o negócio que tu fechou na Coreia foi... em dezembro de 2022. E em janeiro de 2023 houve a assinatura... De automação industrial novamente. Então eu estava saindo do mundo de uma franquia de tiro de volta para o ramo da automação. Então começamos a trabalhar ali na parte de automação, saí da sociedade da franquia, não sou mais sócio na franquia. E me dediquei 100% ao Alteria Automation. E passei 2023 todo trabalhando nesse projeto de automação. Claro, teve outros... Vendendo as soluções e fazendo a montagem, instalações. Vendendo a solução, instalando. Daí comecei a voltar a atender as fumageiras. Porque daí bateu a necessidade, tem que correr atrás, né? E, então eu disse, a Alteria e o dinheiro que eu ganhei na franquia, eu estruturei a Alteria. E foi o momento que tu voltou a estudar. Foi o momento que eu voltei a estudar. E daí porque tu viu a necessidade de ter mais conhecimento, e aí agora em processos gerenciais, enfim, que te deu esse... E eu tenho uma amizade com o nosso reitor, né? Sim, com o Rafael. E conversando com o Rafael disse, por que tu não faz um EAD? Vai te ajudar, E foi onde que eu entrei pro EAD em 2022, né? 22. Então eu entrei, vamos cursar, porque meu sonho sempre foi me formar. Olha só. Então, assim, queria me formar em engenharia, porém a engenharia demanda de uma atenção melhor, e eu não estava conseguindo dar essa atenção para a engenharia. E claro que o EAD, ele exige uma atenção tua, mas ele também te deixa aquela flexibilidade de estudar no momento que tu tem mais horário mais flexível. Sim. Para mim, hoje, eu consigo estudar de manhã. Olha só, que maravilha.
Então, assim, Tu tem como se dedicar, né? Tenho E fazer como as me dedicar, leituras, fazer assistir as os leituras. vídeos, as atividades, enfim. E assim, é muito bacana estudar no EAD, porque tu tá ali assistindo, tu pode dar uma pausa, não, vou dar uma pesquisada, vou olhar um vídeo e sempre tem conteúdo ali. A plataforma é fantástica, não é porque a gente está conversando aqui, professor, mas a plataforma é fantástica. É assim, eu tirei muitas dúvidas minhas relendo, relendo dentro da plataforma. Porque tu pode entrar várias vezes que tu quiser. Claro. E é muito bacana. Tem a biblioteca virtual também. Tem a biblioteca virtual, muitos trabalhos, Projetos integradores. Projeto integrador, muito daquelas bibliotecas virtual, muita leitura. Muitos projetos integradores eu me baseei na minha história também de negócios, até para aprimorar dentro da empresa. Então, assim, 2023 foi, assim, umas mudanças bacanas que tiveram na minha vida. E isso melhorou, a minha cabeça já estava, assim, totalmente voltada a crescer nos negócios. Em setembro de 2023 eu realizei um sonho de criança. Eu comprei a minha BMW. Olha aí. Então, aí conseguiu novamente engrenar, conseguiu novamente ganhar dinheiro com automação. Com automação. Porque literalmente tem altos e baixos, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo assim, o brilho no teu olhar, assim, quanto esse teu carisma e essa tua capacidade empreendedora, né? Onde é que a gente enxerga oportunidades, né? Às vezes em coisas que as pessoas jamais podem imaginar. Né? E a gente está assim olhando, opa, mas aquilo ali tem potencial e daqui um pouco a gente arrisca, né? E às vezes não dá certo, mas de tanto, né, já ter rodado, de tanto já ter tentado, você erra cada vez menos. E aí agora você retoma, né, volta lá para o seu core business, para o seu passado, traz algo mais moderno, porque tu sabe que a indústria ela sempre vai estar evoluindo e sempre tem que estar evoluindo. Então isso aí é um troço sem fim. Não tem fim nunca. E se tu analisar assim, o mercado ele está em mudança assim, constante, evolutiva assim, a cada minuto. Sim. Hoje a gente bate mais fotos por segundo do que durante todo o ano de 1960 e 70. Imagina. Por segundo. Imagina. Então, assim, é uma mudança drástica em décadas, né? Mas em 2023, quando eu estava, saí da franquia, que eu estava com a automação em pleno vapor, o que aconteceu? Eu estava com uma fonte de renda só. Eu disse, eu não posso ficar numa fonte de renda, eu tenho que ter 2 no mínimo, ou 3. E conversando com um amigo em São Paulo, ele disse, tu viu que os carros elétricos estão começando a vir forte para o Brasil. Eu disse, só um adendo sobre isso, né? Tem uma máxima, inclusive, que a gente fala para os nossos alunos, né? Nunca tenha teus ovos no mesmo cesto, né? Tenha vários cestinhos, né? E aí, se tu tem vários cestinhos, tu dilui o risco, né? Essa é uma característica. E uma outra coisa que eu digo sempre muito para os alunos, tentem buscar algo recorrente. Que você não entre o mês tendo que correr atrás da máquina para conseguir dar conta. Já garanta, né? Porque sua força de venda é uma, né? Para vender. E se você vende um contrato, né, de médio e longo prazo, você já garantiu as receitas para os meses seguintes. Então esse é o melhor cenário, né? Mas a gente sabe que também isso a gente tem que evoluir muito, né? Como profissional, a gente tem que enxergar oportunidades e a gente tem que conseguir, para chegar nesse patamar, isso tem uma caminhada. E essa caminhada, ela tem que ser bem estudada. Bem estudada, bem planejada. Bem planejada, né? Então, assim, de 2004, que eu saí da Sumageira de eletricista, que eu comecei o meu mercado comercial de vendas, até os tempos de hoje, eu viajei muito pelo mundo. Sim. Eu fui para a Rússia, eu fui para a África, eu montei fumageira na África, eu fui na Souza Cruz da Rússia, onde tive um incidente lá com a polícia, por bobagens lá, né? Mas nota-se que, assim, cada país tem a sua regularidade, né? A Rússia é muito rígida com visitantes, a África é mais liberal, mas tu vê muita pobreza. Estados Unidos é bem bacana, mas também tem uma lei, assim, que... imigrante, né? Com imigrantes. Então, assim, esse andar pelo mundo me trouxe uma bagagem... Esse background aí que... Me trouxe uma bagagem legal.
E em 2023, conversando com esse amigo sobre energias renováveis, que ele me falou de e-mobility, ele me acendeu um alerta. E-mobility, tu vai comprar o carro, tu vai carregar onde? Sim. E eu comecei a pesquisar. Muitas pessoas já estavam trabalhando já com carregadores. E eu resolvi abrir uma outra CNPJ. Olha aí. Que é a Alter Mobility, que fabrica carregadores. Então, assim, em 2023, que eu saí de uma franquia, continuei com a minha de automação e abri uma nova empresa. Perfeito. Aí, tu, na verdade, tu pensa e monta aquelas bases de recarga de carros elétricos. De carros elétricos. Eu consigo carregar tanto o carro elétrico na casa da pessoa que comprou, com o carregador, quanto o ônibus elétrico. Quanto uma estação de recarga na beira de uma estrada, ou uma transportadora, né, que vai precisar carregar seus caminhões, porque os caminhões estão vindo para o mercado de elétrico, né? Sim. Então, assim, eu tenho carregadores de pequeno porte, que é os AC, e de grande porte, que são os DC. DC. Os DC. E tu já testou isso com Tesla, com BYD, com Volvo, tá homologados? Eu posso comprar uma estação dessas? Pode. A gente comprou uns equipamentos. Para homologar, tu precisa ter os equipamentos de testes. Então, eu comprei todos os equipamentos de testes da Fluke. Onde a Fluke tem uns aparelhos que tu faz o diagnóstico e ela emite o laudo. Os equipamentos, eu monto o carregador. A tecnologia eu trouxe da Alemanha, da Phoenix Contact. É importado. Então, todos os componentes dentro do meu carregador, eles estão certificados pela fornecedora. Entendi. Pelo fabricante. Entendi. Então, eu faço a montagem e a instalação e o comissionamento. Olha só. E te dou o laudo RT normal de uma instalação num condomínio. Eu tenho um condomínio que quero botar 50 carregadores. É só ligar na tomada. Não, tu muda até o transformador do teu condomínio. Tu sabe que eu acho que tu fez um golaço. Eu estive na Europa agora em junho, né? Eu fiquei quase 20 dias na Europa. Eu fui para Paris, depois eu fui para Itália, depois fui para Portugal. A frota em Paris, tranquilamente 80% é elétrica. São carros elétricos. Tanto que a cidade é um silêncio, assim, tu vê as buzinas, mas não vê o ronco dos motores. E me chamou muito a atenção, assim, eu falei, nossa, como esses caras estão adiantados, assim, muito Tesla, muito BYD, muito, de todas as marcas, Volks, enfim, carros elétricos. Na Itália um pouco menos, 50% da frota. E no Brasil a gente está engatinhando ainda, né? E eu tentei assim, mas qual é a lógica, né? O nosso governo ele não estimula hoje, né, a compra do carro elétrico, mas o carro a combustão ele dá um impacto muito radical aí no meio ambiente, enfim. Então a gente tem esperança que no médio e curto prazo aí vai ter algum estímulo. E aí agora eu vou fazer uma pergunta, não sei se tu vai ter essa resposta. E o problema das baterias, né? A durabilidade das baterias dos carros elétricos, isso aí não é um problema no médio e longo prazo, em termos de impacto ambiental, de durabilidade, de viciar igual ao celular, ou isso não tem nada a ver? Toda a bateria vai viciar. Ela tem o seu ciclo de recarga. A bateria em si de um carro, ela tem cada segundo armazenado num banco de dados. Cada ciclo, cada recarga, cada carregamento e descarregamento. Existe hoje um órgão no Brasil que se chama ABVE, abve.org.br. Ali estão unidas todas as empresas parceiras, fornecedores, consumidores, fabricantes, e existe hoje no Brasil empresas vindo para fazer a reciclagem de baterias. Então, assim, vou comprar um BYD, vou comprar um Volvo, vou comprar uma BMW. Todas as baterias são removíveis e substituíveis. Então, assim, como é que eu faço com essa bateria? No momento que tu fizer a aquisição de uma bateria nova para o teu carro, automaticamente tu vai dar a tua na troca. Certo. E o cara que vai te vender essa bateria nova, ele vai ter que dar destino para ela. E hoje existem empresas especializadas no Brasil para receber essa bateria. Entendi. E o valor dessa bateria não significa um valor muito elevado do custo do veículo? Uns 30%, né? Sim. É uns 30%. Mas aí tu economiza no combustível, né?
Tu vai economizar no combustível, mas nós estamos falando assim de uma bateria num carro durar 10 anos, né? Ah, sim. Não vai durar É tudo muito isso, né? tempo. É muito tempo. Né? Então, assim, e as baterias estão evoluindo, né? Hoje, se tu pensar assim que o primeiro carro elétrico fabricado no mundo foi há 130 anos atrás, Uau. pela BMW. Não sabia. E por que ela não conseguiu desenvolver o carro elétrico? Porque não existia bateria. Entendi. Sempre foi o grande gargalo, né? Sempre foi o grande gargalo. E quem inventou a bateria para o carro foi o chinês. Porque ele estava inventando a bateria para o telefone, ele pensou, por que eu não posso... E ele não fabricava carros. Sim. O chinês não fabrica carro. Se tu ir na China hoje, a China de antiga, e perguntar para um antigo lá por que ele não comprava carro chinês, porque ele dizia que o americano era melhor. Hoje quem domina o mercado de carros elétricos é a China. É o chinês. Por quê? Porque ele resolveu inventar a bateria de carro e foi dali que deu o bom para tudo, né? Então, assim, a bateria é um grande problema no carro elétrico? É. Mas ela hoje tem solução. Então, assim, daqui a 10 anos, quando a tua bateria dá problema, hoje já tem solução. Daqui a 10 anos vai ter solução melhor ainda. Sem dúvida. Então, assim, ela é reciclável, ela é substituível, tu não vai ter problema de eu não vou encontrar a bateria certa para o meu carro no mercado. Não, tu vai encontrar a bateria certa. Claro. E eu te digo isso hoje assim, mas como é que tu tem esse conhecimento em carros elétricos? Porque eu tive que pesquisar. Tu foi atrás e... Dentro do EAD tinha uma cadeira na parte de processos, que é um dos trabalhos que eu tive que desenvolver, desenvolvo os processos de uma empresa. E eu desenvolvi os processos da minha empresa. Olha só. E baseado nisso, eu disse, não, eu tenho que ir para esse ponto, porque eu vou ter... Para chegar no meu objetivo e ter o meu carregador lançado hoje. Né? Agora, em novembro, a gente fez o lançamento do carregador, era para ser em abril, com as enchentes atrasou o nosso carregamento, nosso lançamento. Eu fiz uma parceria com uma empresa de Florianópolis, que é a Voltbras, para o app. Então, hoje tu baixa o meu app, Altere AE, tu vai ter acesso aos carregadores que eu estou instalando pelo Brasil. Distribuídos no Brasil. Estão distribuídos no Brasil. E agora, em novembro, vai ter uma feira de eletromobilidade em Caxias. Olha só. Onde a gente vai expor e lançar o nosso carregador oficialmente. Né? Que maravilha. Então, o meu carregador pequeno, ele é para atender condomínios. E o carregador grande eu fiz em parceria com a Marco Polo. Olha só. Então, assim, a Marco Polo queria um carregador que para eles botar no mercado que tivesse uma boa manutenção e uma assistência rápida. Porque a maioria dos carregadores estão vindo da China, né? Existe 2 empresas que estão montando no Rio Grande do Sul. Uma em Vacaria e nós aqui em Santa Cruz do Sul. Então, assim, a assistência do nosso, a gente tem um diferencial porque o produto tu consegue substituir comprando em lojas de material elétrico. É uma contactor, é um disjuntor, não é uma placa eletrônica. Sim. Então a gente conseguiu dar esse passo no Brasil, fazendo um estudo do que, assim, do pós-vendas. Sim. E isso o curso me ajudou muito a trabalhar assim, eu vou botar um produto no mercado, vou... Tu tem que analisar todo o fluxo, todo o processo. Eu tenho que analisar todo o fluxo e processo. Como é que eu vou fazer o pós-venda? Claro. Se o cara ficar empenhado, para quem que ele vai ligar? Então, hoje eu tenho dentro da minha empresa tudo pronto, esperando alguém ligar. Alguém não ligou ainda porque eu estou lançando o produto. Sim. Lancei o produto agora em setembro, né? E o lançamento oficial vai ser agora em novembro. Certo. Eu estou bem motivado para comprar um carro elétrico, sabe? Só que aí eu analisei assim, a própria fábrica, ela tem o seu ponto de recarregagem, de recarga, né? Mas é caríssimo, né? E se eu posso, por exemplo, comprar um carro e posso comprar o ponto de recarga e eu botar na minha garagem, Pode. Né? De curioso, quanto... Hoje para um BID, assim, para um carro pequenininho. Hoje o carregador ele se baseia muito pelo padrão de carro. Então, se tu pegar uma BMW 330e, que é híbrida, plug-in, ela vai carregar 3 kW. Então, tu pode ter um carregador de 20 kW em casa que não vai carregar ela. Entendi. O Volvo não. O Volvo pode ter um pequenininho que já vai dar conta. Tu pode ter um pequenininho que vai dar conta. Um Volvo elétrico, tu vai precisar de um carregador mais forte. Porque ele é mais forte.
Então, hoje tu tem carregadores de 7 a 300 mil reais. Então, assim, tu vai botar na tua casa um carregador de 7 kW, que é o padrão, 7,5 kW, tu vai gastar seus 8, 9 mil reais. É acessível. Então, assim, é um totem de metal com proteção, né, com app, tu vai conectar no teu carro, tu vai ter o diagnóstico no app, desligar e desligar, vai ter um botão de emergência. Né? Mas aconteceu uma coisa, meu telefone não consigo conectar, eu preciso parar o carregamento. Vai lá e aperta o botão de emergência. Ele desativa. Desativa. Porque olha como eu pensei. Tu ter a própria usina de geração de energia com as placas solares. Claro, tu joga na rede, pega, vai diminuir minha conta ali na ordem de 70%, 80%, ou até daqui um pouco vou ter um crédito, depende muito do tempo. E aí eu compro um carro elétrico, eu vou zerar meu consumo, meu gasto com combustível. E eu gasto hoje em gasolina, eu e minha esposa junto, a gente gasta mais de R$1.000. Se tu trabalhar no sistema on-grid, tu vai fazer dessa forma. Mas tu pode trabalhar com o sistema off-grid. O que é o sistema off-grid? É tu ter as tuas placas solar, um banco de baterias interno em casa, aonde que a placa... gera próprio. A placa solar carrega as tuas baterias. Aí é 100%. E a tua casa consome energia das baterias. Isso pode? Pode. É o sistema off-grid que é chamado. Agora começou. E o que acontece? Se tu tiver um carro da BYD 100% elétrico, aconteceu em São Paulo agora, e tu tá em casa e tu não tem luz, se tu plugar o teu carro na tomada tua, no teu carregador, eu tenho um carregador da Altéria, conectei no meu BYD, tá conectado na minha rede, tu pode fazer a inversão, o teu carro abastecer a tua casa. E em São Paulo agora, com esse apagão que aconteceu agora em São Paulo lá, que eles estão há 48 horas sem energia, teve uma mulher que ela tem a filha dependendo de aparelhos respiratórios, que ela está mantendo a filha com o carro elétrico que está na garagem. Ela simplesmente ligou os sistemas da filha na tomada do carro. E o carro está abastecendo. Pô, fantástico isso. Então, assim, mas como é que eu vou trabalhar o sistema off-grid? Tu vai ter as tuas baterias que tu vai comprar especial para sistema off-grid. Ele está ligado, o painel solar está ligado nas baterias, como a concessionária está ligada nas baterias, então não tem o sol, as baterias estão sendo carregando pela concessionária. Só que tu não vai ter mais aquele negócio de vender para concessionária, né? Só que o que acontece? Se a tua bateria está full, ela desliga a concessionária. Tu não está consumindo a concessionária. Não consome nada. E quando tu chegar com o teu carro e tu plugar, essas baterias vão carregar teu carro. Mas meu carro está 100% e as baterias estão descarregadas. Então o carro vai carregar as baterias. Entendi. Então tu veio para a universidade aqui, tu plugou aqui teu carro, passou o dia carregando aqui, tu pagou aqui. Eu posso carregar minha casa. Vai pagar R$2,50 o quilowatt. Gastou R$30 para carregar teu carro aqui na Unisc. Aí tu chegou em casa com 100% e a tua casa está sem luz. Tá com a luz fraca, a bateria, tu conectou teu carro, ele vai carregar a tua casa. Que maravilha. Ele vai fazer um equilíbrio. E daí tu vai dizer assim, eu quero que tu só carregue 50% da tua capacidade. Tu programa no aplicativo. Tu programa e ele vai carregar até 50% e vai deixar. No momento que o sol voltar, que as baterias começarem, ele retoma lá. Que maravilha. Mesma coisa num condomínio. Se tu botar um sistema da Altéria com 5, 6 carregadores, o Everton chegou, plugou, tô com 80% de carga, né? O professor André chegou, plugou, tá com 30%. Eu não vou carregar o meu carro e o teu igual. Ele faz proporcional. Ele vai mandar mais energia pro teu do que pro meu. Olha só. Para fazer um equilíbrio. E se eu liguei na minha rede normal do condomínio, e essa rede ela tá com uma demanda muito alta de consumo da capacidade do meu transformador, meus carros serão desligados pelo sistema. Vou dar prioridade. Porque assim, para os apartamentos ou para as casas, porque o que acontece? Depois das 11h, meia-noite, todo mundo vai dormir, claro. A energia, baixo. Os carregadores carregam. Sim. Então esse controle tem que ter, porque assim, muitas pessoas acham, vou chegar em casa, vou comprar um carro elétrico, vou comprar um carregador, boto no meu condomínio, ligo na rede, tá tudo certo. Não. Tem que ter um estudo, porque o carro consome uma energia
para carregar. Bem razoável. Então, assim, tem as suas regrinhas, como toda eletricidade tem, né? Mas além de vender, tu dá toda essa consultoria, todo esse acompanhamento, todo esse estudo. A Altéria veio, nesse ponto da E-Mobility, veio para ajudar com a consultoria. O carregador é uma parte do uma todo. parte do todo. Então eu vou te dar consultoria. Mas tem que mudar meu transformador. Vamos mudar o transformador. Vou fazer o projeto para ti, vou mudar o transformador. Precisa mudar o transformador sempre? Não precisa. A gente pode fazer esse balanço baseado no nosso software, né? Então, assim, eu tenho tantos por cento de 30% do meu transformador está livre. Posso usar ele quando? Das 11 à meia-noite. Então, meu sistema fica lendo. No momento que eu estou com esses 30% livre, eu jogo para os carregadores. Automático já. E eu vejo qual carregador precisa. Se é o carro do André, se é o carro do Everton, se é o carro do outro professor lá. Então, assim, todo o sistema faz essa leitura e faz um equilíbrio de distribuição de energia, né? Que maravilha. Isso é bem bacana. Mas, Everton, a gente podia ficar conversando aqui por horas e horas, né? Eu acho que tem por umas quantas horas. Umas quantas horas, né? Mas a gente está se encaminhando recém para o final, não acabou ainda. Dada essa tua caminhada, essa tua jornada aí, a gente consegue enxergar e consegue ver que tu é um empreendedor e realmente tu enxerga oportunidades, né? Nos mais variadas situações, né? Se tu fosse deixar uma dica, né, assim, dentro dessa tua caminhada, dessa jornada aí que tu teve aí, qual dica que tu daria para os nossos estudantes, para o pessoal que vai assistir esse vídeo, esse podcast aqui, assim, de uma forma assim bem pontual, assim, aquela dica chave de ouro, assim, além da como é que é? Não tem os teus ovos no mesmo cesto, né? Essa não vale, né? Uma diferente. O que eu posso dizer assim, que a gente nunca tem uma segunda chance para causar a primeira impressão, né? Se tu quer se destacar no mercado, estuda. Sim. Se dedica, né? Leia, aprenda, porque assim, eu aprendi de um modo errado, mas certo. Eu aprendi com a escola da vida e depois eu vim para a faculdade. Então assim, se eu tivesse ido primeiro para a faculdade, para depois para o mercado, de repente eu não teria passado tanto trabalho, tantos altos e baixos. Deus foi muito bom para mim, porque assim, consegui vencer tudo. Mas tem pessoas que não conseguem vencer. Então assim, se dedique, estude, aproveite esse tempo agora, de novo, de jovem, e estuda. Porque depois dos 45, estudar é difícil, né? É difícil, né? A gente não tem mais tanto tempo e também não tem mais tanta dedicação, enfim, porque tem família, tem filhos tem casa para sustentar. É uma série de... E a gente, é aquela história, né? Tu aprende na dor ou no amor, né? Eu, infelizmente, aprendi na dor mesmo. Mas assim, consegui vencer, né? Teve muitos problemas, mas consegui vencer. Então, assim... Quem estiver agora iniciando na faculdade, aproveita essa fase, estuda e vai sair preparado para o mercado que está vindo aí, né? E agora, para de fato a gente passar a régua, né? Um tema que é muito recorrente dentro dos cursos da área da gestão é com relação à liderança, né? A subordinação, liderança, enfim. E eu sempre gosto de dizer que para mim liderança é exemplo, né? E você foi liderado em vários momentos e em vários momentos você foi líder, né? Qual é o teu entendimento assim com relação a essa questão de liderança, né? De ser exemplo para as outras pessoas, de se comunicar com as outras pessoas, ensinar outras pessoas. O que é ser líder para você? Eu sempre tive uma visão de líder de parceria. O líder não pode simplesmente chegar e dizer assim, é assim que eu quero, é assim que vai ser feito. O líder tem que reunir a equipe e mostrar tudo que a empresa faz. Sim. O teu cara lá do almoxerifado, ele tem que saber o que tu vende. A tua faxineira tem que saber o que tu vende. Sim. Entendeu? Então assim, mas o A e o B e o C vão fazer e eu junto tudo e formo... Não. Todo mundo vai fazer a sua parte, mas ela tem que entender como um todo. Escute o funcionário. Né? Para te ser um líder de sucesso, tu tem que ter uma equipe de sucesso. Sim. Então, essa tua equipe de sucesso, em conjunto, ela vai te dar o sucesso da empresa. Hoje, toda segunda-feira, às 9 horas, eu reúno toda a minha equipe, a gente senta na minha sala e discute as tarefas da semana.
Ah, mas eu posso te ajudar nisso? Ah, mas eu já estou com essa tarefa pronta, eu posso ajudar outra pessoa no administrativo com a tarefa dela. Certo. Então, assim, tem uma união da minha equipe nesse contexto das tarefas. E pelo que eu entendi, eles conhecem outras áreas, outros setores e podem, inclusive, colaborar, que é algo muito importante hoje em dia, né? A gente também não ficar só naquele quadrado, né? Daqui um pouco a gente está disposto a colaborar também, né? Eu tenho um eletricista que ele é muito inteligente. E ele me perguntou, eu posso estudar para evoluir na empresa? Eu disse, deve. O que tu precisa para estudar? Eu preciso de um tempinho de manhã e um acesso à internet, um computador. Tu pode usar o que tu quiser na empresa. Olha só. Tira esse tempinho, depois vai fazer as tuas tarefas, então tu estude. E tu quer migrar para onde? Eu quero sair da área de o puxador de fio, que a gente chama, que é o eletricista de instalador. Eu quero ir para a área de montagem de painel, eu quero montar painel. E para ser montador de painel, tu tem que dar um passo. Sim. Tu tem que estudar, tu tem que evoluir. Eu disse, tu quer ir para essa área? Quero. Então tu precisa fazer isso, isso e isso. E ele está estudando. Assim como na área de automação, o meu menino hoje, que é o Bruno de automação, né, ele trabalha tanto na parte de robô, como de painéis, como de mobility. Olha só. Então ele tem conhecimento bem amplo, bem eclético também, né? Ele está com um conhecimento bacana em todas as áreas que a gente trabalha. E ele me diz, eu preciso ir para São Paulo para fazer... Ver quanto que é o treinamento. É investimento, né? É investimento. Ver quanto que é o treinamento, ver passagem aérea, ver a estadia, fala com a secretária nossa, né? Ver o que precisa tudo e vai fazer o treinamento. E o que isso vai agregar para a empresa? É melhoria do meu processo. Então, assim, eu estou investindo nele para trazer um retorno para a empresa. De contrapartida, mas esse funcionário depois ele pode ir. Qualquer funcionário pode sair da empresa. Sim. Só que tu não pode ficar agarrado nisso. Eu vou perder meu funcionário se eu investir nele. Não. Tu vai ganhar investindo no teu funcionário. E porque tu tá com um parceiro ali de longa data. Daqui um pouco, já aconteceu comigo em outras fases de empresas, não na Altéria, mas na Alton, de funcionários nossos sair, montar sua empresa e prestar serviço para nós. Olha só. Teve um menino que ele era montador de painel, ele saiu, montou a empresa dele de montagem de painel e a gente começou a diminuir a nossa montagem de painel e mandar para ele. Por quê? Porque daí ele tinha serviço, ele montou uma equipe de 5 pessoas e assim eu comecei a diminuir a minha demanda de pessoas internas fazendo aquele serviço de montagem de painel. E tu já conhecia o serviço dele, já conhecia a capacidade dele. Já conhecia o serviço dele, já conhecia a capacidade dele. Então, assim, outras áreas de software, o pessoal sair, montar uma empresa de software, prestar. Então, assim, virou uma cooperativa. Olha só. Onde todo mundo ganha, né? E todo mundo sai feliz, porque o negócio ele só funciona quando todo mundo trabalha feliz. Sem dúvida. Eu tenho que gostar do que eu faço. Eu tenho que brilhar o olho, né? Tem que brilhar o olho. E eu hoje, na automação, te digo, meu olho brilha falando de automação. Que maravilha. Porque eu amo automação, eu gosto da modernidade, né? Então... E que nem a gente estava comentando, e é um mercado infinito, né? Sempre vão surgindo novas tecnologias, vão surgindo novos componentes e tal, e vão gerando maior produtividade, e isso é... Quem não quer chegar em casa e dizer para Alexa, né? Liga a TV, desliga a luz, liga o... E gela a cerveja, né? Gela a cerveja, todo mundo quer isso, né? E hoje isso está acessível. Sim. Na minha casa eu tenho Alexa. Sim. Então, assim, hoje eu consigo, tô saindo agora daqui da Unisc, eu consigo pedir para Alexa ligar meu ar-condicionado em casa para manter o ambiente climatizado. Internet das coisas, né? É a internet das coisas, né? A união de todas as coisas. Né? Maravilha. Everton, mais uma vez, obrigado. Professor. Foi uma satisfação. Eu agradeço muito ter a oportunidade de estar aqui conversando hoje. Para mim, venci mais uma etapa. Mais uma etapa. É isso aí. Então, obrigado do fundo do coração. Né? Tem uma história linda aí. Né? Parabéns para ti, para tua família. Né? E eu tenho certeza que o céu é o limite. Né? Eu estou curioso para vir, para saber o que vem depois agora dos poços de... Dos e-mobilities. Dos e-mobility. Eu tô pensando em pegar uma carona com o Elon Musk até Marte para ver se... Para quem disse que foguete não tinha ré... agora tem. Né? Agora ele tem. Então, pessoal, mais uma vez, assistam o nosso
Bate-Papo Empreendedor, é a nossa terceira edição. Um bate-papo muito legal, muito bacana. Aqui a gente sempre traz a pauta do empreendedorismo, do intraempreendedorismo e da pessoa que tenha espírito empreendedor. São sempre muito importante, muito interessante para nós trazer os nossos alunos, os nossos egressos, para a gente ver o quanto que a gente faz a diferença na vida de cada um de vocês, né? E eu acho que o depoimento aqui do Everton foi muito bacana. Um forte cordial abraço e até breve.